Olá a todos, olá Mútulo, olá Marcos, bom dia, boa noite a todos vocês. Bem-vindos à penúltima classe deste curso fundamental. Como estamos no fim do curso, já passamos por duas grandes lições sobre o livre-arbítrio que dissemos que é o princípio mais importante de todos. Agora estamos entrando no resultado da utilização do livre-arbítrio, que é o trabalho interno. Que o trabalho interno é este trabalho, como aprendemos na última lição, de escolher continuamente o ambiente para avançar e também, como veremos hoje, o avanço de si também é o avanço de todos, em direção à espiritualidade, em direção à realização dessa conexão com o Criador, o que significa revelar o Criador e alcançar a meta final, que é a adesão com o Criador. Então, essa é a lição onde aprendemos em mais detalhes esse trabalho interno e veremos também o que é a doação, que o Criador é a qualidade de doação, um atributo de doação, e na espiritualidade em geral é para doar, é a intenção de dar, amar. E esta força que nos criou e sustenta-nos e toda a realidade é a força de amor e doação. E entrar em equivalência é o propósito final. E desde a primeira lição a pergunta é como fazemos isso, como doamos, como amamos, como fazemos essas coisas, não como eu entendo no nosso mundo corporal, onde vemos todas as formas de doação, com 5 sentidos, entendemos doação num certo sentido, e não é nem próximo do sentido espiritual de doação. Então, como chegamos a essa adesão com a qualidade de doação? Como chegamos à doação como é entendida espiritualmente? E é exatamente isso que essa lição verá, o trabalho interno, que precisamente é como fazemos isso. E nós veremos isso hoje. E de todos os princípios que aprendemos neste curso, se há um princípio que você pode levar consigo e lembrar somente dele quando você sair deste curso, este princípio seria que quando muda-se coisas na espiritualidade, nós aprendemos que não mudamos nada, só mudamos a pessoa. Ou seja, que a pessoa não pode mudar nada fora de si, não há nada fora da pessoa que ela possa mudar. Tudo que ela pode mudar é a si mesma. Por isso que quando dizemos de trabalho interno, na verdade é um trabalho para mudar a si mesmo. E quando a pessoa muda a si mesma, muda a sua percepção na realidade, e quando muda a percepção da sua realidade, significa que muda o mundo inteiro. Ou seja, muda a própria realidade, porque aprendemos que a palavra mundo em hebraico vem da mesma raiz que ocultação, ou seja, olam de reelem, ou seja, significa mudar a si mesmo. Ou seja, eu faço essa ocultação que existe da minha percepção da realidade, que eu estou preso nos 5 sentidos e eu começo a ver o mundo sem essa restrição. Ou seja, como eu começo a ver o mundo que está em equilíbrio, em adesão com essa qualidade de doação e amor, ao alcançar as mesmas qualidades. E se vocês lembram, desde o início do curso, que todas essas qualidades de perfeição e plenitude são opostas à percepção atual da nossa realidade, que vemos e percebemos com os 5 sentidos. E nós fazemos isso através do trabalho interno, que é este trabalho constante de ajustar nossa atitude, nossa abordagem com o ambiente em que estamos. De sempre trabalhar em ajustar isso, e ao fazê-lo, alcançar a qualidade atual que temos. Então, uma das coisas especiais sobre essa lição, nós vamos entrar num novo artigo do Baruch Sulam. Até agora nós lemos artigos fundamentais. Como dissemos, o Baruch Sulam escreveu de várias formas diferentes. Uma das formas que ele escreveu foi na linguagem cabalística, dos ramos e das raízes. Uma linguagem onde ele escreve o que a Cabala revela, os mundos superiores e sua realização, conquista dos mundos espirituais, numa linguagem muito científica. E vocês aprenderam muito no curso de estrutura da criação. É onde você aprende sobre estes termos como luz, cli, luz e vaso, massar, or roser, luz de retorno, luz interna, or pinimi, partsuf,
e suas partes, todas essas coisas são reveladas como a estrutura da espiritualidade. Quando a pessoa alcança a espiritualidade, é como ela percebe as coisas, como eu percebo as coisas nessa realidade, livros, mãos, mesa, que são coisas claras quando a pessoa alcança a espiritualidade e vê coisas de tal forma. Então esse é um tipo de linguagem. Então, é o tipo de linguagem que aprendemos nessa classe especificamente, na classe dos fundamentos, até agora, que é uma linguagem onde em seus artigos ele busca escrever para pessoas que não estão na espiritualidade, elas possam entender esses fundamentos tais como percepção da realidade, que não há nada senão o desejo na realidade, sua satisfação, ou seja, o desejo e a satisfação do desejo, princípios como natureza e o Criador, sendo totalmente iguais, e que a natureza tem um plano para toda a criação, para estar em adesão com a natureza, para a humanidade ser comum, princípios como doação, sendo uma qualidade que toda a sociedade precisa adquirir, que as pessoas doar para o Criador significa estar em paz. Então ele escreveu esses artigos, principalmente numa linguagem filosófica. E ele leu muitos artigos, como muitos filósofos, autores como Schopenhauer, Nietzsche, mas ele não fez isso só para aprender, ele fez isso para entender como escrever nessa linguagem, de modo que ele pudesse expressar esses conceitos às pessoas que não estão na conquista espiritual, na realização espiritual, tivessem contato com essa sabedoria, porque ele sabia que era o momento da revelação dessa sabedoria. Ou seja, entendeu e sentiu que nossa geração, nela, o desenvolvimento do egoísmo atingiu um nível que já estava preparada para receber e realizar estes conceitos a fim de ter uma adaptação melhor com o novo mundo que estaria se revelando devido ao novo nível de egoísmo. E nessa lição vamos começar a entrar num artigo diferente do Baha Sulam. Em todos esses artigos, o que vamos ler nessa lição é o primeiro artigo de uma série de artigos chamados Shamati. Shamati é uma palavra hebraica que significa eu ouvi, eu escutei. Ou seja, é o nome de um caderno do Rabash, filho do Baha Sulam, que ele sempre levava consigo, onde ele escreveu tudo o que ouviu do seu professor e pai, o Baha Sulam. Então, para mostrar-lhes este livro, nós temos umas cópias aqui. Aqui está em inglês, nós temos este livreto de bolso, essa é a versão inglesa, em inglês, é bem pequenininho, e este aqui é em espanhol. Também temos uma versão grande em inglês, este aqui grande, que é mais um tamanho de livro. Por que deste tamanho de livreto, de bolso? Porque dissemos que o Rabash escreveu este livro, ele escreveu do que ouviu do seu professor, o Baha Sulam. Então era costume para o Rabash estar próximo do Baha Sulam em cada oportunidade, seja numa lição, nas refeições, em todas as festividades. E em todas essas ocasiões o Baha Sulam falava de uma forma mais emocional, como fala para o trabalho interno da pessoa, ajustando, concentrando os estudantes para como eles deviam abordar o mundo, a si mesmos, o estudo de grupo, ou seja, abordar o Criador, a fim de ajustar a pessoa em relação às transformações internas. E dos discursos que o Baha Sulam fazia, havia uma linguagem muito interessante. E pela primeira vez há um escrito desta linguagem emocional, falando dos níveis espirituais que a pessoa alcança a partir deste mundo, nestes escritos. Então o Rabash escreveu, palavra por palavra, o que ouviu do seu professor, o Baha Sulam. E é isso que é este livreto. Como dissemos, por que é um livreto de bolso? Porque o próprio Rabash, como o Dr. Lightman nos disse, que foi estudante e sucessor do Rabash, ele disse que estaria com o Rabash
sempre onde ele caminhava com o Rabash, e muitas vezes o Rabash simplesmente pegava este livreto, Shammati, e lia algumas linhas, abria a esmo, e daí depois continuava o dia. E quando ele foi perguntado sobre isso, ele disse que isso bastava para ele manter este pensamento de estar em conexão com o Criador, estar na abordagem correta com a realidade, no trabalho espiritual em qualquer momento do dia. Ele podia reacender este pensamento. Voltando às primeiras lições, que a única escolha da pessoa é escolher continuamente esse ambiente que apoia esse avanço espiritual. Então entendemos porque os cabalistas fazem isso. Esta ação de pegar um livreto e ler um material emocional para conectá-los à espiritualidade, às palavras do seu professor, aos escritos dos cabalistas. Por isso que é dado neste livreto. E exatamente como o Rabash nos deu o exemplo, muitos estudantes conosco, levam consigo esses livros, abrem o livro, leem algumas sentenças, e é o suficiente para manter este pensamento, essa conexão com os pensamentos espirituais. E não se perder em vários pensamentos corporais que os desprendem da espiritualidade totalmente. Então este é o livreto Shammati. Hoje nós vamos no primeiro artigo do Shammati, que significa não há ninguém além dele, ou não há outro além dele. Também tem no Kabbalah para estudantes, sob o nome Divindade em Exílio, e é uma razão para isso, pela mudança do nome, mas não é tão importante, não vamos entrar nisso. Este artigo, o Dr. Michael Lightman explica que o Rabash lhe disse que explica este trabalho interno da pessoa alcançar a espiritualidade, ou seja, a pessoa que está buscando este Criador, quem a fez, que expressa esse trabalho interno do ponto inicial deste mundo, através de todos os níveis da espiritualidade. O que esse artigo expressa é todo o trabalho espiritual, tudo que a pessoa faz em cada nível espiritual, e explica como isso funciona nessa lição. Então vamos ler o primeiro artigo do Shammati, não há outro além dele, ou não há ninguém além dele, no Kabbalah para estudantes, o nosso livro-texto em inglês, página 189, e lá se chama Divindade em Exílio. Então vamos lê-lo explicando alguns princípios que surgem. Divindade em Exílio, ou não há ninguém além dele. Está escrito que não há ninguém além dele, o que significa que não há nenhum poder no mundo capaz de fazer alguma coisa contra a sua vontade. E se o homem vê que há coisas neste mundo que negam o domínio do alto, é porque ele assim o quer. Ok? Então o que o Baal Sulam diz aqui, se pararmos para pensar, já é um enunciado revolucionário, porque ele diz que não há ninguém além dele. Não há ninguém além dele, ou seja, que só há uma força na realidade, a força do Criador. Que não há outra força além da força do Criador, essa qualidade de doação, de dação. Não há nada fora disso. Embora possamos pensar de várias formas, não importa o quanto pensemos que entendemos isso, ou percebamos isso, se pararmos para pensar, tudo no nosso nível atual da realidade vai contra o que foi lido agora, que não há ninguém além dele, que só há uma força na realidade, um poder. Ou seja, que eu sempre percebo certo movimento, desenvolvimento, mudança. E qualquer ideia de movimento, mudança, qualquer ideia de que há mais do que uma autoridade agindo em mim, tudo isso é contrário a essa ideia de que só há uma força, um poder. Ou seja, que estamos sempre nessa contradição desse enunciado, que só há uma força no mundo. E o desenvolvimento não poderia se desenvolver se não houvesse essa luta das duas forças, que a evolução é isso. Ou seja, estamos sempre neste processo de desenvolvimento em que ao menos duas forças lutam uma contra a outra. E depois se multiplicam em numa rede complexa de forças, assim que percebemos. Mas os cabalistas dizem que só há uma força.
E eles só dizem que isso não é teoria, mas que eles alcançam tudo o que falam. Então, não somente que ele diz que só há uma força, significa que, como ele é cabalista, ele alcança somente uma força. A percepção e a sensação da realidade, essa percepção de que só há uma força agindo. E ele fala deste nível de relação, ou seja, percebe só uma força. Enquanto nós, no nosso nível atual da realidade, nós percebemos muitas forças, percebemos todo tipo de coisa. Quando nascemos no mundo também, temos essa ideia de que há esta mãe e pai, onde nascemos, que tem certo controle sobre mim, eu dependo dela. E quando crescemos, isso expande, vamos para o colégio, há outras pessoas à minha volta que têm certa influência sobre mim, professores que têm certa influência sobre mim, todas essas forças que me controlam. Quando saímos da escola, temos o chefe no trabalho, sentimos que ele me influencia de certa forma, usa certo controle sobre mim, ou seja, percebemos todas essas forças múltiplas agindo sobre nós. Sabemos que existe o governo do país, num nível mais elevado, percebemos outras forças agindo no governo também. Ou seja, esta rede complexa de forças, não conseguimos ver só uma única força agindo, que esta força que age aqui, se for assim, deve ser algo oculto, algo que está por trás, além destas forças que percebemos com nossos olhos. Então, como chegamos a essa percepção que só há uma força agindo na realidade? E qual o propósito dessas outras forças, se vemos que só há outras forças controlando o nosso desenvolvimento? Ou seja, pelo menos duas forças agindo uma contra a outra. Qual o propósito de tudo isso? Então ele diz aqui que o que a pessoa vê que há coisas no mundo que negam o domínio do alto, ou seja, coisas que negam o conceito de que só há uma força, é porque ele assim o quer, é o seu desejo, ou seja, a razão para isso é que é o desejo do Criador, ou seja, ou seja, que é da sua natureza de ter essa percepção. E considera-se uma correção chamada esquerda rejeita e a direita acrescenta. Isto é, que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la distante da santidade. Ok? Então, ele continua que há coisas do início servem para desviar a pessoa da percepção de que só há uma força. Ou seja, a pessoa no início está oculta, ou seja, em ocultação desta força única. Ela pensa que há várias forças agindo nela. E o que ele diz aqui, que o que considera-se uma correção, chamada esquerda rejeita e a direita acrescenta. Então aqui podemos começar a explicar algo. Primeiro, o que é a correção, o que significa esquerda, direita, o que significa rejeitar na esquerda e acrescentar na direita. Vamos começar a explicar este mecanismo do trabalho interno que está ocorrendo. Então, como dissemos, primeiro estamos aqui como pessoas, se já temos interesse na Kabbalah, se já nos questionamos sobre o significado da vida, como podemos alcançar algo que vai além desta vida, onde temos certa atração por algo desconhecido. Ele já define nós como tendo algum desejo, que não está entre os desejos por sexo, comida, família, honra, dinheiro, controle, conhecimento. É algo além disso. É um desejo pela conexão com algo além disso, por algo desconhecido, chamado desejo pela espiritualidade, ou ponto no coração. Então este é o ponto de partida de ser capaz de começar a se relacionar com a realidade dessa nova forma. Então o que ele diz aqui é que há este novo plano de avanço que começa a ocorrer, que temos um avanço na espiritualidade que ocorre através de três linhas. A linha direita, a linha esquerda e a linha do meio.
Então, como dissemos, a esquerda rejeita e a direita acrescenta. O que tudo isso significa? Então, esquerda, né? A linha esquerda é considerada o que se chama em Kabbalah o reconhecimento do mal. Já vamos explicar o que significa. E a linha direita é considerada a importância ou a grandeza da espiritualidade. Ou o que é a espiritualidade, que é a doação, dar, amar. Então, quando dissemos que a esquerda rejeita e a direita acrescenta, o que ele diz é que a esquerda, quando alcançamos a linha esquerda, isso é considerado o reconhecimento do mal. O que é mal? Mal é o reconhecimento da minha natureza como sendo oposto a essa qualidade que quero alcançar. Ou seja, minha natureza sendo a qualidade da recepção, qualidade de querer somente receber prazer e satisfação somente para o meu próprio benefício pessoal. Enquanto aqui há essa importância da doação. Exatamente o oposto disso, de querer dar prazer a tudo e a tudo que está fora de mim. A natureza, as outras pessoas, doar, a qualidade de doar, de dar, de amar, é exatamente o que é o oposto ao meu ego. Então, o que significa que a esquerda rejeita, a direita acrescenta? Como falamos semana passada, que a escolha da pessoa no ambiente é constantemente, de forma contínua, escolher este ambiente que traz a si a importância de doar. Então isso já é o que significa essas duas coisas. E a primeira ação que a pessoa faz para avançar espiritualmente é exatamente isso. Colocar-se nesse ambiente que traga a importância da doação. E esta é a ação que a pessoa faz. E isso já começa a responder essa pergunta: como doamos? Como doamos? Colocando-nos o máximo possível num ambiente que tem este valor, valoriza, a sociedade que valoriza a doação, amar, doar, nesse sentido espiritual. E podemos dizer que esta é a ação número 1. E vimos como esse mecanismo funciona de avançar deste mundo para um mundo superior. Então esta é a primeira ação, ou seja, entrar em tal ambiente. Então, ao fazer isso, agora, sou uma pessoa que recebeu esse pequeno desejo pela espiritualidade, ponto no coração, essa pergunta: qual é o significado da vida? Por que estou aqui? O que está diante de mim? Como podemos criar um mundo melhor? Porque existe sofrimento? Então, essas perguntas me trazem a este método. Este método diz que para achar perguntas para resposta para essa pergunta de dar a importância do amor e da doação, significa que isso vai ser tão importante para você que você vai vestir-se dessa qualidade. O que significa? Que a pessoa começa a dar alguns passos em direção a esta meta, de estar neste ambiente, trabalhar, criar este ambiente. Então o que ocorre? O que ocorre é que, como resultado de fazer este trabalho, de estar na direita, ou seja, acrescentar a direita, adicioná-la e rejeitar a esquerda, então o que ocorre é que, como resultado disso, ela atrai a força desta doação sobre si. A pessoa atrai esta qualidade que reside na natureza. Ela realmente atrai a força do Criador sobre si, a natureza, atrai essa qualidade, e quando ela atrai essa qualidade, que chama-se luz circundante, atrai a luz circundante, ao trabalhar num ambiente para aumentar a importância da doação, então vem a luz circundante, o Armakif. Então este é o resultado número 2, de trabalhar no 1 e 2. Então, quando vem esta luz, ela sente essa influência, essa qualidade de doação, então ela sente em relação a quê? Em relação à sua própria natureza, que é o oposto à doação, que é egoísta, que só quer receber prazer para si. Então, como resultado disso,
Número 3, o que ela recebe? O reconhecimento do mal, da sua própria natureza. Ela revela esta camada de si mesma, que ela não tinha revelado isso. Mesmo que intelectualmente ela tenha entendido que ela é egoísta, eu só quero sentir prazer para mim mesmo, talvez tenha certo entendimento intelectual, mas nunca tinha sentido como mal. Ou seja, mal, não como geralmente entendemos, mas mal, agora eu me sinto separado desta qualidade que quero, de querer trabalhar para elevar essa qualidade da doação, e agora eu me sinto como oposto a isso, ou seja, graças à atração dessa força de doação sobre mim, certo? E qual é a linha do meio? Então, vamos continuar o artigo, não chegamos lá ainda. Então, voltando a esse parágrafo, e considera-se uma correção chamada esquerda rejeita e a direita acrescenta, isso é, que aquilo que o lado esquerdo rejeita é considerado uma correção. Então, a correção é o que a esquerda rejeita. Ao rejeitar meu uso egoísta de minha natureza, essa intenção egoísta que tenho, e buscando doar, é considerado correção. Alcançar o objetivo de doar. Por isso que sempre trabalhamos em acrescentar a importância da doação, porque com isso consideramos corrigir nossa natureza, uma forma de doação. Isso significa que há coisas no mundo que, por princípio, estão destinadas a desviar a pessoa do caminho correto. O caminho correto é que ela está sempre conectada a essa força única, essa força de doação. Então, tudo no mundo, o que é o mundo? O mundo, de novo, não são somente essas coisas que percebo à minha volta. O mundo é simplesmente essa minha natureza, de sendo um desejo constante de receber para mim mesmo, egoísta. Ou seja, esta natureza sempre existe em oposição a essa qualidade, que é o que buscamos receber, que é a meta da criação. Então, isso está destinado a desviar a pessoa do caminho correto e mantê-la distante da santidade, ou seja, da minha própria natureza, revelando minha própria natureza, sou rejeitado da santidade. Santidade sendo, de novo, a qualidade de doação. Mas para que isso? Por esta razão, o Baal Salam continua. O benefício dessas rejeições, ou seja, o benefício de ter um desejo de receber egoísta que me separa como que da qualidade de doação, é que através delas a pessoa recebe a real necessidade e um completo desejo pela ajuda do Criador, pois vê que de outra forma está perdida. Não apenas não progride em seu trabalho, como vê que ainda regride, e que lhe falta força para sequer observar Torá e Mitzvot, mesmo que não seja em seu nome, Lolishma. Porque somente se superar genuinamente todos os obstáculos acima da razão, ela pode observar a Torá e as Mitzvot. Mas nem sempre tem força para ir acima da razão, porque se ocorresse o contrário, Deus proíba, ela seria forçada a se desviar do caminho do Criador e não agir pelo seu nome, Lolishma. Então, o benefício das rejeições, de ter sido lançado no meu desejo de ser egoísta, que eu só quero receber prazer para mim, é que através disso a pessoa recebe uma necessidade e o completo desejo pelo Criador que a ajude, pois percebe que está perdido de outra forma. Então, o que está ocorrendo aqui, nesse progresso espiritual, o que está ocorrendo em que agora eu tento ser um doador, porque entendo que não só que entendo, eu trabalho de acordo com essa hipótese que os cabalistas nos dizem que a meta da realidade, a qualidade de natureza é a doação, doar, amar. Então, ao trabalhar para alcançar isso, alcançamos tudo isso. E ao trabalhar para alcançar isso, ao nos colocarmos num ambiente, numa sociedade que aumenta essa qualidade de doação, estudar, ler sobre ela, falar sobre ela, etc., atraímos essa luz circundante, esta força de doação que reside na natureza. Revelamos nossa natureza, minha natureza como sendo oposta a isso, chama-se reconhecimento do mal. Então, neste estado de rejeição, o que ocorre aqui, ele diz que a pessoa recebe uma necessidade e um total desejo pela ajuda do Criador, pois vê que de outra forma está perdida. Então, este processo de rejeição é para desenvolver o desejo pela espiritualidade, a necessidade da ajuda do Criador. Então, todo este processo aqui de trabalhar em que a esquerda rejeita e a direita acrescenta,
que vemos, ou seja, sendo lançado de um lado para o outro, ou seja, querendo trabalhar para a direita e sendo rejeitado, como vocês podem ver aqui, quanto mais a pessoa passa por esse processo, quanto mais esse desejo aumenta, essa necessidade pela ajuda do Criador, que o Criador a ajude. E é exatamente esse processo, esse desejo, essa necessidade, é isso que se torna o vaso para revelar a espiritualidade, para perceber a espiritualidade, para alcançar essa qualidade de doação. Então, o que deve mostrar para a pessoa que ela não consegue alcançar a qualidade de doação sozinha, mas ela só pode desenvolver o desejo pela qualidade de doação ao tentar esforçar-se para alcançá-la e sendo lançada de volta à sua própria natureza, a cada vez até que alcança o estado onde só o Criador pode ajudá-la, onde tem essa necessidade, e o que importa aqui é que ele diz que há um desejo completo, até que haja um desejo completo pela ajuda do Criador. E é outra lei espiritual, da espiritualidade, que não há um desejo parcial. Por exemplo, se a pessoa tem 99% de desejo que o Criador ajude, isso ainda não permite que ela atravesse este limite que a impede de alcançar a espiritualidade, a doação. Então ela precisa de 100%. É como baixar, fazer um download de um arquivo na internet, ou armazenar um software. Então mostra o progresso que você fez quando você vai armazenando. Mesmo quando você alcança 99% da instalação do software, então você não instalou nada no seu computador, porque para no meio do caminho. Então a mesma coisa na espiritualidade, que somente ao alcançar plenamente, de forma completa este grau, aí você pode ser preenchido, satisfeito pelo Criador. Ou seja, a pessoa não pode doar por si mesma, ela só tenta doar e como resultado ela revela a sua natureza como mal e com isso desenvolve essa necessidade pelo Criador a todo momento. Então o que ocorre com essa necessidade? E quem sempre sente que o fragmento é maior que o total, o que significa que é mais descidas que subidas, ela não vê um fim para esses apuros, sempre se sente excluída da santidade, porque vê que é difícil para observar até mesmo uma insignificância, se não agir acima da razão. Mas nem sempre ela é capaz de agir assim. E qual será o fim de tudo isso? Então o Balsulama aqui intensifica este processo que a pessoa está atravessando, esse seu trabalho individual interno, em que a pessoa sempre tenta se colocar nesse ambiente de doação, sempre tenta doar, tenta alcançar essa qualidade sobre si, de dar aos do seu ambiente ao Criador, e realmente ter essa qualidade oposta, e pelos seus esforços constantes de se colocar nesse ambiente, e trabalhar para doar, ao acrescentar constantemente a importância da doação, o que continua ocorrendo é que ela vê o oposto cada vez mais. Ela recebe essa luz circundante e percebe sua natureza como oposta a isso, cada vez mais. Então ela constantemente é rejeitada disso. E por essas rejeições constantes e tentando alcançar e sendo rejeitada novamente, então o que ocorre aqui? Você vê, no início aqui, quando ela começa o trabalho espiritual, ela pode sentir-se ainda mais próxima da espiritualidade do que agora, como se ela estivesse trabalhando, como quando ela está trabalhando para tentar alcançar essa qualidade de doação, a espiritualidade. Então agora ela se sente ainda mais distante do Criador, que ela está ainda mais longe do Criador do que antes. E aqui ela está mais próxima. Então parece-lhe assim. Então é contrária como percebemos coisas do mundo corporal, porque no nosso mundo corporal, quanto mais eu me dirijo à meta, mais próxima eu me sinto em relação a ela. E aqui, quanto mais a pessoa trabalha para alcançar a meta, é o contrário, ela se sente cada vez mais distante desta meta a todo momento. Ou seja, parece mais difícil e duro, ou seja, se sente mais distante dessa qualidade de doação que quer alcançar. Essa diferença continua aumentando. Por que aumenta assim? Por que a pessoa percebe assim? Já lemos antes, que é para a pessoa desenvolver essa necessidade. Então, como vemos aqui, não é que ela se afasta cada vez mais. O que isso simboliza, na verdade, para nós,
Este local do meio é essa necessidade crescente, a necessidade que está crescendo a todo momento pela espiritualidade. Então, quanto mais essa sensação de distância é sentida, porque somos criados, na verdade, 100% opostos ao Criador, nós, como qualidade de recepção, para o meu próprio benefício, somos 100% opostos à qualidade de doação. E não sentimos essa oposição de 100%. E quanto mais avançamos, começamos a sentir essa diferença cada vez mais. Até que chegamos a esse estado, que podemos dizer por aqui, mais ou menos, onde realmente sentimos esta oposição total. Aqui era 0%, digamos, aqui eu me sentia mais próximo da espiritualidade do que avancei aqui. E aqui eu tenho 10%, etc. Até que alcançamos a necessidade total, ou seja, 100% de desejo e necessidade pela doação. Significa que eu me sinto 100% separado da doação. E como ele diz aqui, ela sente como se há mais descidas do que subidas. Descidas significa sentir que estou nessa qualidade de recepção, e subidas que sou capaz de trabalhar para doar, sou capaz de me esforçar no ambiente. Então, quanto mais avança, mais percebe esse estado como oposto, como se descesse mais que subisse. E ele não é capaz de superar, ele sempre sente que ele vai andando para trás nessa percepção, na linha esquerda, do reconhecimento do mal. Então, o que ela vai se tornar? Ela sente que está se afastando cada vez mais da meta. Então, ela chega à decisão que somente o Criador pode ajudá-la. Isso faz com que ela dirija um pedido sincero ao Criador para que abra seus olhos e coração e aproxime da eterna adesão com o Criador. Ela compreende, então, que todas as lições que ela experimentou vieram do Criador. Então, por que, então, o que ela vai se tornar quando ela perceber continuamente ou tentar doar cada vez mais, tentar se colocar nesse ambiente cada vez mais, atrair a luz circundante e sentir a si mesmo como oposta ao Criador, cada vez mais, até que alcança 100%. Então é isso que ela se tornará. Que quando ela alcançar esse 100%, essa necessidade de 100% de desejo pela ajuda do Criador, ela vai perceber que só o Criador pode ajudar. Ou seja, que neste ponto, quando alcança esse 100% de desejo pela ajuda do Criador, é um estado em que a decisão é que eu tentei tudo que estava ao meu alcance, ou seja, tentando, tudo que estava ao meu alcance para doar, e eu percebi que nada funcionou. Então eu percebi aqui que o que ocorre é que se algo se abre internamente, por exemplo, orações com a boca, isso vai se tornar uma verdadeira oração, que é a sensação dessa necessidade interna, ou seja, de querer essa adesão com o Criador e não consegue. Então faz com que ela faça uma exigência sincera com seu coração. Um pedido sincero para que abra seus olhos e coração e aproxima da eterna adesão com o Criador. Ou seja, ela entende que faz tudo e é incapaz. Tudo que ela fez, ela é incapaz de sentir o Criador, essa qualidade de doação que ela buscava. Então o que ocorre é que ela alcança este pedido sincero ao Criador, que é este ponto de 100%, e todos os seus esforços se acumulam para se tornar este vaso espiritual e chegarmos à estrutura que conhecemos, como vimos em outras lições. Então torna-se o vaso espiritual para que o Criador a ajude. Então o que ocorre neste ponto chama-se que a pessoa eleva man. Então, pedindo que o Criador ajude. Neste ponto ela alcança este vaso espiritual. Então o que ocorre neste ponto? Este pedido sincero significa uma oração, ou elevar man, como dissemos. Só para ilustrar aqui para vocês.
Então, oração, quando a pessoa alcança esse desejo completo pela ajuda do Criador, chama-se elevar man. É este pedido sincero que ela faz pelo Criador, e o Criador lhe dá a capacidade de doar. Ele lhe dá essa capacidade de doar. Então a pessoa dá o desejo, e a satisfação, o preenchimento vem do Criador, chama-se mad. Esses são termos, se vocês ainda não viram, vocês verão logo nos estudos. Mad é a capacidade de doar, dada à pessoa pelo Criador. Então ela alcança o pedido sincero pelo Criador, a qualidade de doação, para abrir seus olhos e coração e realmente levá-la à adesão eterna com o Criador. Através desse desejo completo, ela chega a essa adesão eterna com o Criador, alcança a perfeição, infinitude, essa inversão de sua natureza. Então significa que todas as rejeições que experimentou veio do Criador. Então, ele diz aqui, começando dizendo que não há outro além dele, que tudo que experimentou neste caminho veio do Criador. Exatamente como um pai que ama, que quer educar ou criar seus filhos para que se tornem como ele. Então, este pai sabe quais estágios colocar obstáculos, ou seja, em que cada estágio há um obstáculo cada vez maior para o filho superar e se aproximar de ser como o pai. Neste momento, o pai pega a mão do filho, ajuda a caminhar, depois o pai deixa o filho caminhar sozinho, ou seja, larga a mão dele. Daí o filho cai, mas através da queda ele é capaz de fortalecer novamente para caminhar sozinho. Então o pai vai ajudar a caminhar de novo e ele cai de novo, etc, etc. E assim é no progresso espiritual. Este é o mecanismo do progresso espiritual, das 3 linhas. E agora podemos ver algumas perguntas para esclarecer um pouquinho, Mutlu. Temos ótimas perguntas, na verdade, diz o Mutlu. Uma pergunta de Newcastle. Tendo interesse na Kabbalah e vir para essa lição, este é o ponto 1? Boa questão. Tendo interesse pela Kabbalah e vir para essa lição, você está neste ponto aqui. Você pode dizer neste ponto. Digamos, antes deste ponto aqui, temos todo o desenvolvimento, todos os milhares de anos de desenvolvimento nos níveis inanimado, vegetal e animal da natureza. Então, como dissemos, por volta de 1995, o Zohar e o Baal Shalom falam disso, que há um desejo por uma conexão maior com o mundo à nossa volta, onde as pessoas revelam, e este é o desejo pela espiritualidade, ponto do coração. E este é o desejo que faz com que a pessoa começar a se envolver com o seu ambiente para buscar um ensinamento espiritual ao outro, buscando livros, ou indo de uma técnica, ou formas de prazer para outra. Em resumo, este ponto no coração não deixa a pessoa permanecer no mesmo ambiente, de acordo com a lei que a alma vai ensinar a pessoa, ou seja, leva a pessoa onde ela vai se satisfazer, ou seja, até este ponto onde ela alcança o seu vaso espiritual pleno. E é isso que geralmente traz a pessoa para a Kabbalah. Então até agora é tudo automático até este ponto. Então por isso que dizemos que o trabalho interno, porque deste ponto em diante, depois de aprendermos os elementos fundamentais, aprendendo estes mecanismos como aprendemos, que tudo na criação é desejo e é satisfação dos desejos. Tudo que foi criado, essa natureza tem uma meta de levar a mim e toda a humanidade ao estado de adesão com a natureza, ao estado de amor absoluto, que é o estado de perfeição, e todos são levados a isso. E há 2 formas de chegar a isso. Através de estabelecer um ambiente à nossa volta, que atrai esse estado final para nós de uma forma mais rápida, ou deixando que a natureza nos leve, como ele disse, no seu tempo.
onde através de golpes, etc., e de golpes, somos levados a esta meta através de dores, mas sempre alcançamos a mesma meta. E mais ainda esses princípios. Então, se a pessoa vai testando esses princípios a si mesma em relação a esses princípios, então ainda não é considerado como um trabalho interno, ela ainda está checando a natureza, ou seja, chega com a sua curiosidade. Então, se ela alcança uma revelação, por exemplo, quando começa a revelar dentro de si, ao checar isso em relação assim, sim, eu sou esse desejo de receber, por exemplo, meu próprio benefício pessoal. Então ela tem certo desejo de mudar isso. Então é considerado que a pessoa agora está pronta, madura para esse trabalho interno, pronta para ouvir o que falamos nessa lição sobre o livre-arbítrio e esta lição de agora. Então, neste ponto que lhe é dito, agora ela tem que circundar-se de um ambiente. O que é o ambiente? Ambiente, em primeiro lugar, a meta é essa. O ambiente ou a sociedade, ou podemos dizer o grupo, é o que aumenta a importância da doação, os valores espirituais. Então, ao trabalhar no ambiente, significa trabalhar com os meios. Então, a sua pergunta que ele diz que ao vir para a lição, eu estou fazendo a ação número 1, está correta, porque as lições fazem parte desse ambiente. O que é o ambiente, como aprendemos na última lição? O ambiente são os amigos, outras pessoas que têm um ponto no coração e que têm a mesma meta de chegar à adesão com o Criador. Então, de forma coletiva, sentimos a influência de cada um e não importa se estamos na mesma sala, mesmo estudando virtualmente uns com os outros, pessoas de diferentes partes do mundo, estudando juntas com esta mesma meta, sentimos como o nosso desejo que trabalha com este suporte, como um suporte. Exatamente como se você pensar nas pessoas de um jogo de futebol, porque elas vão para um jogo de futebol em vez de ficar em casa. Porque todos juntos aumentam esse desejo. Então os amigos são um elemento, os livros que são escritos por cabalistas até aqui, neste nível, no nível de que não há outro além dele, ninguém além dele, ao nível onde revela esta força única e através. Então este é o livro, vamos tirar o zoom um pouquinho. Ao ler os livros que nos descrevem este estado futuro e perfeito de que não há outro além dele e querendo alcançar esse estado, então os livros nos mostram essa forma futura, exatamente como uma criança se desenvolve em nosso mundo. Uma criança está num ambiente onde ela tem todas essas formas adultas à sua volta. Então, instintivamente, pela natureza da criança, ela sempre quer se assemelhar a essas formas adultas. Por exemplo, a criança descreve para si como é bom dirigir um caminhão ao ver alguém dirigindo um caminhão. Então é semelhante conosco no avanço espiritual. Nós usamos estes livros para descrever essa forma futura de mais conexão, doação com a realidade como um todo e a todas as pessoas como essa alma única. Então descrevemos para nós esta força, esta forma, e assim aumentamos o nosso desejo. Significa atrair a luz circundante. É isso que significa atrair a luz circundante através destes meios. Os amigos, os livros e o grupo. E o terceiro elemento é o professor. Dessas ferramentas que aumentam tudo isso. Então o professor é quem está num nível mais elevado e pode guiar o estudante em direção ao uso de como usar os amigos, que são a coleção de pontos no coração, que no final torna-se esse vaso espiritual, através da conexão entre os pontos no coração, em toda a conexão. Então o professor, em essência, guia a aproximação dos estudantes de como se relacionar com os amigos, como se relacionar com os livros, de uma forma que permita que ocorra o número 2. Então, o professor, o objetivo do professor é que os alunos abordem as 3 ferramentas e alcancem a luz circundante.
Esse é o objetivo do professor. Trazer estudantes ao número 2. O que significa que o professor está para este propósito? Porque você pode ter esses livros cabalísticos de níveis elevados, mas agora, se eu abordo este livro agora com desejo por honra, ou por dinheiro, ou um dinheiro somente por desejo por conhecimento, de conhecer este desejo, esse livro, não é um desejo espiritual de alcançar essa qualidade de doação. Então, se eu abordo este livro com outros desejos, eu nunca vou atrair o circundante, não estou abordando com o objetivo de desenvolver-me. Este nível superior, desenvolver meu desejo. Então, por isso que a instrução do professor sempre deve ser como atrair a luz circundante através da relação com os livros, com os professores e com os amigos. Também meus amigos, eu não descrevo meus amigos como um grupo de esportes que se une ou se divertem como resultado disso, ou qualquer outra razão. Mas os amigos, eu preciso dos amigos, porque eu preciso deles? Porque preciso me conectar aos outros pontos no coração, a fim de elevar a importância da doação, a fim de alcançar este vaso espiritual, graças aos amigos, através da atração da luz circundante. Por isso que eu preciso deles. Então, estes 3 meios tornam-se um ambiente, desta forma integral, para trabalharmos juntos e a trazer a luz circundante para alcançar esse reconhecimento do mal, que é algo bom. Não pense em mal como o reconhecimento do mal como algo ruim, não tenham medo disso. Como o Baal Sulam escreve em uma das suas cartas, que ele está feliz pelo que é revelado nele, porque lhe permite avançar, lhe permite aumentar este desejo para se mover ao próximo nível. E quando revelamos internamente isso, esse trabalho interno é algo muito positivo, porque revelamos isso internamente, não externamente. Toda a ideia de guerras e esses fenômenos negativos sendo percebidos fora de nós, exatamente como resultado da falta do nosso trabalho interno que é revelado dentro de nós. Isso que significa que trazemos isso graças ao sofrimento. Então, fazemos tudo isso para passar por isso de forma consciente, rápido, como aprendemos na lição sobre a paz no mundo, porque sempre passamos de forma indireta por isso. Antes dessa situação, as situações nos forçam, através do sofrimento, de novo, chegar a esta importância da necessidade de mudança. Então, vamos continuar esclarecendo através de perguntas. Outra pergunta de Nova Jersey. Se a linha do meio é a única coisa que está em controle para alcançar o equilíbrio entre a esquerda e a direita? Bom, todo o trabalho aqui, como dissemos, tudo que existe é o desejo e a sua satisfação, o seu preenchimento. Temos o desejo de receber por natureza, é a natureza da própria pessoa, o desejo de receber prazer. E o que há de único nisso é que em si isso não é mal. Então, quando chegamos a este reconhecimento do mal, não significa que minha natureza, não significa que só o meu desejo de receber é mal. Mas a minha intenção com a qual quero receber, isso é o mal. Que minha intenção é para o meu próprio benefício pessoal. O desejo é simplesmente matéria. O desejo de receber prazer é a matéria da qual somos criados. É o material, a substância da criação. E isso não pode ser mudado. O desejo de receber prazer. Entretanto, a intenção, ou seja, o desejo de receber por meu próprio benefício, é toda a questão que muda aqui. Então, quando dizemos que o que ocorre aqui neste processo é que este desejo aumenta, ou seja, o desejo de receber prazer sempre aumenta, mas quando chegamos a certo ponto, a esse desejo 100% de receber prazer para o seu próprio benefício, entendemos que a única forma de alcançar este prazer de doação é através da conexão desse desejo à intenção de doar. Os dois opostos se conectam num ponto. Ou seja, essa linha do meio não é somente uma linha do meio, linha média. A linha média é a conexão
a conexão perfeita entre dois opostos. A espiritualidade é a revelação de dois opostos num único lugar, que por um lado revelamos o desejo 100% de receber prazer, então o Criador, ou seja, a qualidade de doação, dá à pessoa a capacidade de juntar isso com a intenção de doar prazer. Então a pessoa não muda o seu desejo de receber prazer, mas através de chegar a essa capacidade de levar man e alcançar essa capacidade de receber mad do Criador, então a pessoa recebe a capacidade de ter a intenção de doar em conexão com o desejo de receber, que são dois opostos num único lugar. Então, em relação à sua pergunta, esta é a resposta, que esta é a capacidade que é dada à pessoa. Ela alcança essa massarra, essa tela, e a luz que reflete, ou a luz refletida, a tela e a luz refletida é a intenção de doar. Como resultado, é isso que é dado essa tela, essa luz refletida. Então, como você vê aqui, esse desejo de receber ainda age, mas com a intenção de doar prazer. Então, os dois opostos se conectam num lugar. Isso que significa que a criação alcança um estado de adesão com o Criador, que é uma relação recíproca entre criação e Criador, que pode começar a ocorrer neste ponto. Alguma coisa para esclarecer, Mútula? Mais perguntas? Vamos ver. Debs da Grã-Bretanha pergunta: se as mulheres não atraem a luz, elas têm que fazer o trabalho interno? Essa é uma grande pergunta. O que significa que as mulheres não atraem a luz? Neste ponto, tudo se resume a uma só estrutura, no final das contas. O que alcançamos quando alcançamos a espiritualidade é uma única alma. Uma única alma significa que a meta final da criação, a adesão com o Criador, neste estado de adesão com o Criador, não há diferença entre masculino e feminino. Tudo se resume a essa adesão única. Essa conexão única entre Criador e criatura, uma só entidade. No caminho até lá, há diferentes trabalhos sendo feitos. Então, exatamente como o Criador e a criatura existem no nosso mundo, assim. Então, como dissemos, só há o desejo e a satisfação do desejo. Então, temos o Criador, a qualidade de doação. E a criação. A qualidade de recepção. E esta é a raiz para todas essas oposições que ocorrem, que vemos em nosso mundo. Esses positivos e negativos, mais e menos, o desejo e sua satisfação. Então isso também é expresso nas mulheres e no homem, na mulher e no homem. Como a raiz do homem, em essência, está enraizado no Criador e a mulher na criação, na recepção. Então, no caminho para alcançar essa alma única, então isso chega a uma equivalência de forma total. A criação alcança essa qualidade total de doar e é algo recíproco. Não há diferença entre Criador e criação. Então, da mesma forma, não há diferença entre homem e mulher na meta final, mas até lá há um certo trabalho diferente. Então, o trabalho diferente simplesmente é que não significa que não é correto que a mulher não atraia a luz circundante. Mas, por um lado, o homem, o masculino, é quem atrai a luz circundante através dos amigos, do ambiente.
Ou seja, o homem é a parte da criação que aplica a intenção, e a mulher é a parte que tem a ver com o desejo, aplica o desejo. Assim que é expresso, isso é expresso como duas partes. E, de novo, deve haver um trabalho em colaboração. O homem não pode alcançar a espiritualidade sem a mulher e a mulher sem o homem. É um processo de colaboração. Então, a parte masculina, em essência, é esta parte da criação dessa intenção de doar ao Criador, e as mulheres é que dá o desejo para o homem. Então, esses elementos também, tudo isso também, quando chegarmos na parte intermediária do curso, e falando do curso intermediário, tem a ver com como alcançamos a importância da doação, como criamos esse ambiente do professor, dos amigos e do professor e dos livros, e como aumentamos a importância da doação. E essa é toda a parte intermediária do curso. Então esses tópicos também serão mais detalhados. Enquanto isso, o que eu tenho que me concentrar neste mecanismo, o principal a entender aqui é que esse mecanismo é único para todos. É o mesmo para todos. Homem e mulher passam pelo mesmo processo, juntos. Só há diferentes partes nas almas, que por enquanto não faz diferença para o homem e para a mulher. O trabalho ainda é o mesmo, e ainda tenho que passar por revelações semelhantes neste caminho. Certo? Anton da Nova Jersey. Ele tem algumas perguntas, na verdade. Como você faz com o elemento da consciência ao trabalhar com a intenção? Porque a consciência parece se ligar ao ego e isso remove a forma, a meta e não aproxima a pessoa do caminho correto. Repete de novo. Como você lida com o elemento da consciência ao trabalhar com a intenção? Porque a consciência parece se ligar ao ego e isso remove a pessoa do ego, do caminho. Toda a ideia aqui, diz o Marcos, o que há de complicado nessa pergunta, porque consciência pode ser relacionada de várias formas, então eu vou explicar mais próxima dos princípios aqui. Nós sempre dizemos que ao trabalhar para criar um ambiente, uma sociedade que aumenta a importância da doação, através da qual podemos estudar, ver os livros, passar com os professores, os amigos, para alcançar a revelação do mal, nossa natureza, e através disso ascendermos e alcançar tudo isso, é isso que aumenta a nossa consciência. Aumentar a consciência significa que em cada estágio, a realidade para nós é como uma cebola, em que você começa a tirar camadas, tem todas as camadas, uma camada dentro da outra. Então, revelar todas essas camadas na realidade, ou camadas da cebola, ou para mim mesmo, tudo ocorre dentro da pessoa, da sua natureza. Em cada estágio, aumentar a consciência significa que trabalho neste ambiente para aumentar a importância da doação, atrai essa luz que me mostra que a minha natureza é oposta a esta meta da doação que quero alcançar, e quando essa luz é atraída e percebo que essa natureza, eu sou oposta à natureza, sempre de uma forma diferente, situação diferente, e é exatamente isso como tirar essas camadas da cebola, da sua própria natureza. Em cada estágio revelamos a natureza, de formas diferentes, ou seja, a minha natureza, que também é a base de toda a natureza. Toda a natureza é criada com o desejo de receber. E quanto mais consciência obtemos, o que significa que nos tornamos mais conscientes? Significa que percebemos como esse processo das três linhas age em toda a criação. E o que realmente veremos na próxima lição, depois dessa, é como exatamente essas três linhas não somente são a base do nosso desenvolvimento individual, mas são a base de toda a criação em qualquer ponto. Em qualquer momento da história podemos vê-lo exatamente como age em acordo com essas três linhas. Por que certa situação ocorreu no determinado ponto da história, como se conecta com este conceito, etc. E como alcançamos isso? Porque o que começa
com uma pessoa trabalhando individualmente, entrando em conexão com o ambiente? Uma pessoa como este mundo, você começa a sentir para si mesmo, a si mesmo separado dos 7 bilhões de pessoas e todas essas pessoas do mundo. E quanto mais você avança, mais camadas dessa cebola você retira e ainda mais você descobre como esse indivíduo é moldado nessa nova forma de tornar-se parte do coletivo, tornar-se parte, ou seja, não simplesmente eu em separação com 7 bilhões, mas sim eu como parte desses 7 bilhões, com a parte integral, que é como você se inserisse a todo momento. A espiritualidade é como você inserisse células neste corpo, tornando-se esse corpo maior que está oculto de você a princípio. E começando a funcionar em prol deste todo, como uma parte integral. Que, por enquanto, quando começamos a trabalhar, somos partes separadas. Não sentimos essa separação. Temos que passar pelos estágios de retirar as camadas da cebola e, em certo ponto, elevar Man surge, que é como nós dizendo que quero fazer parte desse sistema. Quero fazer parte desse sistema que trabalha fora dessas relações altruístas que a natureza estabeleceu. Eu não quero fazer parte dessa ilusão. E quando esse estágio se torna pleno, o Criador nos dá essa capacidade. A qualidade de doação entra na pessoa e a liga esse sistema. Então, realmente, você se torna como uma célula num órgão, trabalhando em benefício de todo o corpo. E como resultado disso, a pessoa alcança a consciência deste todo, deste corpo. Então, os seus pensamentos tornam seus pensamentos de todo o corpo, seus desejos, os desejos do corpo. E o meu prazer, em vez de receber somente nessa partezinha separada de 7 bilhões, é como se o prazer também se torne 7 bilhões maior do que si mesmo. Tudo se transforma nessa nova entidade, que trabalha como um todo, uma entidade só, em adesão, nesse estado que a natureza criou, nesse estado equilibrado com a natureza. E essa é toda a meta do trabalho, é o que significa aumentar consciência neste processo, que a pessoa, ao fazer este processo, passando por essas 3 linhas, ela está revelando ou tirando essas camadas da cebola. Ela ainda é um indivíduo, mas um indivíduo como um todo coletivo, trabalhando como uma só alma, em adesão com o Criador, uma só criação, em adesão com o Criador. E você também respondeu a pergunta da Sushi. Ou seja, o que muda em nós mesmos, o que pode ser esperado quando nos aproximamos da doação. Ou seja, quando chegamos no meio da cebola. Dani, da Espanha, tem uma ótima pergunta. Para chegar ao 100% da separação do Criador, temos que sofrer dor, passar por dificuldades? Ou eu posso chegar como um dia normal, sem dificuldades e dores, etc? Ótima pergunta. Porque parece que há muita dor e sofrimento neste caminho. Uma das coisas que temos que entender é que, como dissemos, há uma meta e todos vão alcançar essa meta. A natureza estabeleceu o caminho para alcançarmos essa meta. E, como dissemos, há 2 formas de alcançar essa meta. Vou desenhar um pouquinho. Ou 2 partes dessa meta. Então, aqui está a meta. Ok, aqui está a meta. Então é a mesma meta. Mas há 2 formas de se alcançar essa meta. E os cabalistas chamam assim. Um é o caminho do sofrimento. E o outro é chamado de caminho da luz. Ou da transformação, ou caminho da Torá, ou da instrução. Ou seja, que usamos o ambiente para revelar a luz circundante e revelar essas camadas de cebola da nossa natureza. E ao fazê-lo, vamos mais rapidamente. Então, de qualquer forma, há sempre esses estados em alcançar a meta que temos que atravessar. E se vamos em um caminho ou no outro, há sempre os mesmos estados. E esses estados
tem o objetivo de nos levar a esse estado bom, de estar num todo, numa só alma, onde a adesão, amor, doação está entre todas as partes. E a essa plenitude, todos agem em harmonia. Esta é a meta final, mas para alcançar isso temos que nos mover de ser oposto a isso, no egoísmo, revelar nosso egoísmo como oposto, e o caminho do sofrimento significa que também é chamado no seu tempo. Beitô em hebraico, em termos cabalísticos. Ou seja, que não aplicamos a luz circundante sobre nós, não aumentamos, não descrevemos essa meta para nós e tentamos alcançá-la através dos livros, professores e livros. Não aumentamos o valor da doação e tentamos colocar isso em nossas relações. Digamos, este é o ponto que estamos agora. Então, se eu estou neste ponto e não tento descrever esse estágio da meta para mim, então digamos que eu tenho certa situação de mais sofrimento neste ponto, me esperando. Então, vou alcançar este ponto, digamos, daqui a 2 anos. Entre aqui e este ponto, deste grande sofrimento que será 2 anos. Então, eu estou no mesmo ponto aqui, é o mesmo caminho, tudo é o mesmo. Mas agora, ao descrever essa meta para mim, e trabalhando para atrair essa luz, esse estado que levaria 2 anos para alcançar, este grande golpe que está me esperando aqui, de acordo com o plano da criação, digamos que agora eu posso passar por isso, digamos, em 2 semanas. Não somente passo por isso em 2 semanas, mas como eu passo é totalmente diferente do que eu passaria aqui. Digamos que aqui, como eu passaria, é em certo tipo externo, em que tudo ocorre, todos os tipos de eventos externos. É difícil dizer o que, mas externamente significa qualquer coisa, de problemas na família, problemas na sociedade em geral, pode ser outra forma de crise financeira, ecológica, um tsunami nos esperando. Nós vemos sofrimento em todas as formas externamente, pode ser expresso de várias formas, problemas de saúde, alguém próximo a mim, quem sabe o que. Certo golpe que me faz concentrar e me concentrar neste golpe. E este próprio golpe pode levar também 1 ano, só para eu passar por ele. Como resultado disso, eu tenho uma sensibilidade maior, uma compaixão maior para as pessoas. Certa mudança passou por mim para me aproximar dessa meta. Mas digamos que todo este processo aqui, de 3 anos, ao invés disso, então agora eu estou num ambiente que trabalha em aumentar a importância da doação e me trazer esta meta mais rápido. Então, ao invés de 2 anos que estava planejada na natureza, eu posso atrair esta meta para mim e consigo alcançar isso em 2 semanas. E não somente alcanço em 2 semanas, mas o próprio golpe não é expresso externamente, ou seja, não passo por problemas de saúde, ou tsunami, etc., ou uma guerra. O Baal Sulam escreve que podemos alcançar a 3ª ou 4ª guerra mundial se não alcançarmos isso internamente. Então, ao passar por isso internamente, ou seja, sinto minha natureza egoísta em oposição a esta meta, isso também, este estado, esse próprio golpe que sinto, pode levar, digamos, só 1 minuto para atravessá-lo. Então você vê que o que ocorre em essência é este mesmo golpe que eu devo receber aqui, recebi aqui, mas numa velocidade mais rápida e de uma forma prazerosa, porque não só não sinto esse golpe, mas sinto de onde ele vem. E tem um ambiente que me tira mais rápido dele. Por isso que o Baal Sulam diz que eu fico feliz por estes malvados que são revelados dentro de mim, porque me faz me aproximar mais rápido da meta, e eu faço isso junto com um ambiente que me atrai para isso de forma mais consciente. E é por isso, meus amigos, esperamos nos ver na semana que vem, para ver como funciona essas 3 linhas até o estado final de existência, nossa meta final. Anúncios mútuos. Bom, primeiro, há várias perguntas que não foram respondidas, são ótimas perguntas. Vocês serão capazes de receber
as respostas no fórum, fazem parte ativa desse fórum. Agora, anúncios. Estamos nas últimas 2 semanas do curso fundamental. O semestre intermediário vai começar dia 4 de janeiro. Então, haverá um break em dezembro. Então, tenho certeza que esperem as aulas em janeiro. Ok. Com esta nota positiva, boa noite. Tchau, tchau.